Olá, começando mais um Hiperbusiness, o seu programa de economia e negócios na programação Canal 20 da Hiperfilmes, dentro do canal NET Cidade. Hoje vamos falar sobre comércio exterior. O que está acontecendo neste ramo de atividade com a crise internacional nos Estados Unidos e na zona do euro. Para falarmos mais a respeito deste assunto, estamos recebendo o Rodrigo Faleiros, coordenador do Núcleo de Comércio Exterior do Fiesp-Ciesp, aqui de Ribeirão e região. Rodrigo, obrigado pela presença aqui no Hiperbusiness. E diante desse cenário turbulento internacional, Rodrigo, o que nós podemos projetar para Ribeirão e região e para o Brasil também em termos de comércio exterior? Uma vez que a balança comercial é extremamente importante para a sustentação da nossa economia. O Brasil vive um bom momento quando a gente fala de exportação, né? Mas eu queria dividir esse tópico em dois, porque, por um lado, nós temos as empresas ligadas ao agronegócio, ligadas à parte de minérios, ligadas ao setor de energia, que seguem muito bem e seguem com crescimentos expressivos pela demanda por alimento mundial, pela compra de minérios brasileiros por parte da China, que continua com crescimentos expressivos, mas por outro lado nós temos uma série de indústrias com produtos acabados, produtos industrializados, que vêm sofrendo sensivelmente por conta da queda do dólar. Então, por um lado, nós temos empresas que seguem firmes, com taxas de crescimento expressivos, pela demanda mundial por alimento, mesmo até com dólar baixo, o preço das commodities agrícolas no mercado internacional tem disparado. Isso a gente até vê consequência no nosso próprio dia a dia, né, com o preço da carne, o preço dos alimentos, que em geral tem crescido. E que pressionam a inflação de alguma Pressionam forma. a inflação de uma maneira muito direta. E, por outro lado, nós temos empresas de produtos industrializados que têm sofrido muito sensivelmente com a concorrência de produtos chineses e asiáticos de uma maneira geral e com o dólar baixo, que reduz as margens dos negócios. Bom, e pensando nesse ponto de vista dessa vertente dos commodities e da vertente do agronegócio, né? Uma coisa indo bem, a outra coisa não indo tão bem, isso projeta um cenário a longo prazo sustentável para o agronegócio, ou em algum momento as duas coisas têm que caminhar juntas para que uma coisa não contamine a outra? Na verdade, nós temos que trabalhar, ou pelo menos são bem descolados. Deve-se pensar de uma maneira global, né? Nós não podemos dissociar o crescimento econômico separando setores, né? Não há essa possibilidade, não seria inteligente por parte do Brasil pensar dessa maneira. Ribeirão Preto, por exemplo, tem algumas indústrias que estão desenvolvendo atividades muito específicas e com produtos acabados, por exemplo, livros, tubos plásticos, caldeiras, que essas têm conseguido sim se projetar no cenário internacional. Por outro lado, indústrias consolidadas como a indústria médico-odontológica têm sofrido com esse dólar na faixa, nesse patamar como está. Então, nós temos que pensar o comércio internacional como global e não como setores, e não pensando em privilegiar setores específicos da economia. Pensando assim, nós estamos deixando uma boa parte do desenvolvimento econômico e social de fora dessa conta. Ou seja, não pensar apenas nessa questão da vocação de agronegócio, a vocação desse produto mais bruto e não Sim. de valor agregado. Porque é o que a gente ouve, e sempre ouviu aí nos últimos anos, essa coisa, não, o Brasil precisa agregar mais valor, né? O Brasil precisa deixar de exportar, de vender o minério, mas pegar o minério, beneficiar e exportar um produto com valor agregado. Esse é um discurso que você ouviu bastante, eu ouvi bastante, quantas vezes? De quantos especialistas, e quantas vezes eu não abri lá Exame e não li isso lá na Exame. Agora, o momento é um momento que não está favorecendo isso. E te dou mais um dado. Contradição. Né? É uma contradição e nós precisamos realmente, essa deve ser uma política pública de desenvolvimento para o país, né? Quer dizer, não vender produto básico, vender produto industrializado, isso é um ensinamento que a gente, nos bancos das universidades, a gente escuta, mas ainda não foi implementado. Até por essa necessidade mundial por alimentos, por minérios, etc. Agora, Ribeirão Preto, por exemplo, se nós pegarmos os 10 primeiros países compradores, principais clientes da região de Ribeirão Preto, nós temos simplesmente três países que estão fora da América Latina.
Estamos falando de Bélgica, estamos falando de Estados Unidos e estamos falando de Japão, se não me engano, se não me falha a memória. Os outros 7 são países da América Latina. Então, quer dizer, isso representa, isso diz muito para nós, quer dizer, um direcionamento para mercados não convencionais, não Estados Unidos e não Europa. Isso é salutar, isso é importante porque às vezes você consegue fazer vendas com um pouquinho mais de valor agregado. A América Latina é um mercado dependente do mercado brasileiro. Então, se nós tivéssemos que sugerir aos industriais alguma alternativa para buscar negócios, sem dúvida nós estaríamos falando de América Latina e África. Esses seriam os destinos das exportações da região de Ribeirão Preto, para que nós pudéssemos suportar essa baixa do dólar. E o engraçado, assim, não engraçado, mas o curioso, né, é que quando você fala América Latina e África, nós sabemos que esses 2 blocos continentais, né, porque a América Latina está do México para baixo, sim, digamos assim, né, então pega a América Central, não só a América do Sul, mas eu creio que você esteja falando mais com foco na América do Sul, né? Os países vizinhos, né? Onde se tem uma logística menos complexa do que, de repente, exportar para o Japão, para a Austrália, para a Indonésia, para a China, enfim, para outros países mais longínquos. E você fala também da África, que é atravessar o oceano, é mais complexo, mas é atravessando o oceano. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, a África é um continente que tem um subdesenvolvimento econômico de alguma forma, né, que reflete na realidade social daquele país. Somália, vimos aí nesses dias a miséria que o mundo está vendo lá, e vários outros também têm seus grandes bolsões de miséria na África, porém são países que muitas vezes encerraram seus períodos de guerra civil, como Angola, por exemplo, e que estão tentando se recuperar, que de alguma forma estão recebendo algum tipo de investimento, reconstruindo suas bases. Então, tem muita coisa acontecendo, talvez seja um continente ainda não muito explorado e não muito, ainda tem muita margem para crescer lá. E a América Latina, a América do Sul também, embora mais desenvolvido, pelo menos em termos econômicos, né? A América do Sul, ela também é um celeiro de oportunidades, de países que estão crescendo, buscando melhorar, com suas dificuldades, com seus perrengues, digamos assim, mas o Brasil, ele é um polo que acaba irradiando esse otimismo e fazendo girar a roda da economia. Então, o que você está falando é engraçado, porque são justamente os 2 blocos onde, digamos assim, é a classe E que está indo para a classe C. Eu queria até retomar quando você disse no início desse posicionamento, questão de logística, por exemplo. A logística hoje no Brasil, as empresas que atuam no comércio exterior já estão mais amadurecidas e percebem que não é tão complicado assim exportar. Então, em termos de logística, o Brasil tem condição de servir qualquer mercado no mundo. Se ele extrai petróleo em águas profundas, por que ele não vai fazer logística? Então, assim, vender para a América Latina, vender para o mercado africano é mais por uma questão da vocação de compra desses mercados. Por necessidade. Por necessidade. Mas essa necessidade vem de demanda. Exatamente. E a demanda vem do quê? De crescimento. Exatamente. Então, assim, logística, nós temos condição e maturidade já nesses últimos 10 anos. O Brasil evoluiu muito no comércio exterior, coisa que nós não tínhamos ainda presenciado. Então, esse é o aspecto positivo. O aspecto negativo da logística é que falta ainda muito investir em logística. Ribeirão Preto, por exemplo, tem a chance de ser um centro de logística regional, com uma das principais rodovias do país, com uma ferrovia que passa por aqui, com um aeroporto que nós não sabemos se vai ou se não. Aqueduto. Então, nós temos condição de nos tornarmos um centro de logística, e isso é muito importante para o desenvolvimento da cidade e para a melhoria do ambiente de negócio para as indústrias da região. Isso nós precisamos lutar, nós precisamos buscar isso. Agora, no comércio internacional como um todo, a África é um destino de investimento estrangeiro. Hoje a China compra áreas na África para produzir alimento. E isso traz desenvolvimento, isso traz demanda por novos produtos, isso traz demanda por infraestrutura, isso promove o desenvolvimento. É mais perto da China. E nós também temos condição de atender esse mercado.
Então, a América Latina, por ser regionalmente muito próxima, e a África por ser uma das próximas fronteiras agrícolas para os próximos 10, 15 anos. Vamos para o nosso primeiro intervalo. O Hiperbusiness volta em instantes. Hiperbusiness está de volta e continuamos a nossa entrevista com Rodrigo Faleiros, ele que é coordenador do Núcleo de Comércio Exterior do Fiesp e Ciesp aqui em Ribeirão Preto, Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Ciesp, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. No final do primeiro bloco, Rodrigo, você falava sobre Ribeirão, que precisa investir em logística, assim como proporcionalmente o Brasil e tantos outros países que precisam investir nesse setor. Mas quando falamos em logística, também acompanhando a necessidade logística, vem a necessidade de infraestrutura. Um país como o Brasil, que vem nos últimos anos dando uma acelerada no crescimento, que vem sofrendo menos os efeitos de crises internacionais ou de turbulências internacionais. O país está conseguindo aumentar sua renda, está conseguindo conquistar robustez econômica na política, na condução da política econômica e também na realidade do brasileiro, digamos assim. De que forma essa falta de velocidade para acompanhar o crescimento em relação à infraestrutura, e aí linkando a infraestrutura com a logística, de que forma isso pode ser comprometedor para o futuro, para as metas, para os objetivos do desenvolvimento de Comex no Brasil? Isso já está acontecendo, né? Essa dificuldade e essas consequências, nós já estamos saboreando isso, nós já estamos experimentando isso. Te dou um exemplo. O ano passado, com a explosão de venda do açúcar no mercado internacional e o Brasil firmando como um dos fornecedores exclusivos desse produto no mercado internacional, os portos brasileiros tiveram atrasos de até 30, 40 dias de embarque por conta da fila dos contêineres e dos produtos no Porto de Santos, por exemplo. Então, nós já estamos sofrendo com isso. E quando nós falamos em logística, nós não estamos falando simplesmente em melhorar as nossas rodovias. O Brasil precisa mudar a matriz logística. A principal via de escoamento da produção no Brasil hoje é a via rodoviária. Cerca de 80% por caminhões. Sim. Se nós pegarmos um país como a China, é ao contrário. Ferrovias é a principal fonte, o principal destino de escoamento da produção, e hidrovias. Quer dizer, o Brasil, se quiser se firmar como um competidor internacional, precisa trabalhar estrategicamente, pensar a logística de maneira estratégica, sabendo que nós precisamos vender os nossos produtos no mercado exterior, que é uma grande fonte de desenvolvimento, de financiamento da atividade produtiva no Brasil, é trazer esses dólares do exterior para cá. E passa necessariamente por essa melhora, por essa visão estratégica do ponto de vista logístico, do ponto de vista de infraestrutura. Não dá para falar de logística sem infraestrutura, né? E nós necessitamos disso, quer dizer, um plano estratégico para médio e longo prazo, mas com ações já imediatas. Na região de Ribeirão Preto, você vê melhoras nessa questão da infraestrutura relacionada à logística? Ribeirão precisa, eu vejo que nós poderíamos ir além. Ribeirão precisa de uma Secretaria de Indústria e Desenvolvimento, uma Secretaria de Indústria e Comércio. Nós precisamos ter isso para pensar a visão estratégica de Ribeirão Preto, pensando em uma posição estratégica da cidade para beneficiar não só Ribeirão Preto, mas as indústrias da região. Como eu te disse no começo do programa, Ribeirão tem uma ferrovia, uma rodovia e um aeroporto em menos de 1 km², quer dizer, isso para nós é fantástico. Se nós pensarmos do ponto de vista de logística, isso é fundamental para a região e fundamental para a nossa cidade. Nós temos que defender e buscar uma visão estratégica para melhorar esse ambiente de negócios para as indústrias da região. Bom, Rodrigo, e você é um pesquisador da área de comércio exterior, principalmente em Ribeirão e região, e quais os setores que em 2011 estão se destacando nesse aspecto?
Do ponto de vista do comércio exterior, como eu te disse também, nós temos algumas indústrias que estão começando a trabalhar, estão começando a se posicionar no comércio internacional. Então, quando você tem essa entrada, naturalmente esse crescimento ele já acontece. Eu disse para você, os números do MDIC nos mostram que as exportações de sementes forrageiras seguem crescendo forte, retomando um mercado que havia sido perdido por conta de uma baixa de preço que nós tivemos nos últimos anos, livros, tubos de plástico, caldeiras, esses segmentos eles seguem com crescimentos expressivos porque são atividades muito específicas, com destinação e mercados muito específicos. Por outro lado, nós temos algumas indústrias, como eu te disse, a nossa indústria médico-odontológica tem sofrido com essa queda do dólar e com a concorrência de produtos asiáticos, basicamente, né? De uma maneira geral, esses são os segmentos que têm se demonstrado fortes. Ribeirão Preto, esse ano, nesse primeiro semestre, recuperou e nós estamos com um saldo positivo de 9 milhões de dólares, que é um aspecto positivo, que nós vimos de déficit, e com crescimentos de exportação na ordem de 53%. Então, mesmo com o dólar baixo, ainda nós estamos conseguindo manter as taxas de crescimento anterior. Ou seja, a quantidade está compensando o preço mais baixo do dólar. Sim, alguns segmentos estão sofrendo mais e estão tendo, já atingiram a maturidade, estão uma tendência numa curva de queda, e outros vêm se desenvolvendo um pouquinho e demonstrando que estão conseguindo conquistar um pouco da fatia do mercado internacional. Mas nessa balança, na média... Na média, nós estamos conseguindo sustentar um nível de crescimento acima do mesmo período do ano de 2010. Que é bom, que é uma boa notícia. Seria melhor ainda se todas as indústrias, se todos os segmentos pudessem estar sustentando esses níveis de crescimento. Não é o que está acontecendo. Vamos para o nosso último intervalo. O Hiperbusiness retorna daqui a pouco.